Recentemente nós vimos as redes sociais bombarem de imagens e notícias sobre o projeto Artemis 2, em que 4 astronautas foram à Lua. E amanhã nós vamos celebrar, aqui no Brasil, a festa da Ascensão de Jesus aos céus. Claro que são 2 eventos totalmente distintos, mas ambos falam de uma subida do homem aos céus. E não querendo relacionar uma coisa a outra, mas como compreender de fato o que a festa de amanhã significa, como compreender o que foi essa ascensão de Jesus aos céus, diante desse avanço tecnológico, desse avanço da ciência, do homem que está dominando cada vez mais o espaço onde ele habita, né? O espaço que ele nem habita, na verdade, né? O espaço que ele desconhecia totalmente. E já existem projetos para levar um astronauta para Marte, enfim, né? Coisas assim. Como compreender? Né? Quem subiu mais alto? O texto do livro de Atos dos Apóstolos traz esse relato da ascensão de Jesus, no momento em que Cristo está ressuscitado, passou 40 dias com seus apóstolos. Em outros textos das Sagradas Escrituras, algumas cartas de Paulo, os evangelhos relatam aparições de Jesus a diferentes discípulos seus para ressuscitar a fé nos seus corações. É isso que a teologia compreende, que as aparições de Jesus vieram de fato para ressuscitar a fé nos corações que haviam perdido esta fé. Essa é até uma das justificativas de não ter relato nas Sagradas Escrituras de Jesus aparecendo à sua mãe, a Virgem Maria, porque ela foi a única que não perdeu a fé diante da Sexta-feira Santa, né, da paixão de Cristo. Todos os outros perderam a fé. Ela se manteve de pé. E por isso não houve necessidade de Jesus aparecer para ela. Tanto que no Evangelho da perda do reencontro de Jesus no templo, aos 12 anos, no Evangelho de São Lucas, já é uma espécie de tipo desse evento. Que Jesus se perde, fica 3 dias perdido, e quando Maria e José o reencontram, Jesus diz: por que me procuráveis? Não sabeis que devo cuidar das coisas de meu Pai? E aí o texto diz que Maria não compreendeu inicialmente o que Jesus tinha dito, mas guardou em seu coração essas palavras. Quer dizer, quando Jesus de fato, em Jerusalém, ficou 3 dias totalmente desaparecido, fora do alcance de sua mãe, foi da sua paixão, ela compreendeu que Jesus estava cuidando das coisas de seu Pai. Por isso que ela não foi procurá-lo no sepulcro. Por isso que ela não foi procurá-lo depois da ressurreição. Ela sabia que Jesus voltaria a viver. Jesus iria ressuscitar. Certo? A fé estava no seu coração. Enfim, né? Mas o que este evento especificamente significa, né, para nós hoje? A ascensão de Jesus, ela é muito mais do que somente a subida física do corpo humano de Jesus. Jesus, mesmo sendo Deus, nós cremos, né, no dogma da união hipostática, em que Jesus é 100% Deus e 100% homem, igual a nós em tudo, exceto no pecado. Né? Mas tudo aquilo que o ser humano tem, com sua constituição física, Jesus também teve, certo? Jesus também tem, tá? Mesmo sendo totalmente divino, filho de Deus. E sendo de constituição humana, o corpo físico de Jesus, o corpo humano, mesmo ressuscitado, mesmo glorioso, ele subiu materialmente. É isso que o texto de Atos dos Apóstolos está dizendo, que os apóstolos viram o corpo de Jesus subindo, até que uma nuvem o cobriu, e ele não foi mais visto. Alguns autores interpretam que Jesus, de fato, subiu materialmente, passou pelas esferas celestes. Tanto que tem até uma interpretação de Jacques Legoff, e que eu até analisei dessa forma uma vez e comentei no meu Instagram, que Jesus ele passou de fato pelas esferas celestes, ao ponto de chegar numa distância tal que não era mais possível enxergá-lo. Logo, ele atingiu a esfera de Saturno, porque é a esfera onde nós conseguimos enxergar a olho nu. Tá? Faz sentido um negócio desse? Faz. Mas também faz sentido a gente entender que quando a nuvem passou, né, o corpo de Jesus simplesmente desapareceu. Em primeiro lugar, que o homem que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, ele não enxergava o mundo tal como nós enxergamos hoje.
as galáxias tal como nós enxergamos hoje. Como é que ele via o mundo naquela época? Era aquela visão de mundo também de Aristóteles, era aquela visão de mundo de Cláudio Ptolomeu, era aquela visão de mundo dos medievais, certo? Era a visão de mundo onde acima das esferas celestes, acima das camadas do céu, onde haviam as órbitas dos planetas, certo? A órbita da Lua, de Mercúrio, de Vênus, de Sol, Marte, Júpiter e Saturno, haviam a esfera das estrelas, e acima de tudo isso estaria o trono de Deus. O trono de Deus abarca, está acima e abarca todo o mundo material. Está fora do mundo material, mas não fora no sentido de uma outra dimensão, né? Tal como a gente até pode imaginar hoje em dia, né? Mas está fora no sentido de estar abarcando tudo aquilo. Está acima, ele transcende o mundo material, certo? Então, se a gente atingir o máximo, as paredes do mundo material como um todo, atingir a esfera do cristalino e ultrapassá-lo, claro que é impossível o homem fazer isso, o mito da Torre de Babel ilustra isso de forma belíssima, né? É impossível ao homem atingir isso, mas se fosse possível, atingiríamos o trono de Deus, que é onde o Criador reside e abarca todo o mundo material. Essa era mais ou menos a visão que o escritor de Atos dos Apóstolos tinha ao escrever esse livro. Logo, a gente pode imaginar que Jesus passou pelas esferas celestes até atingir o trono de Deus, porque ele subiu para os céus, ele não subiu para uma camada específica, como São Paulo, ele pode dizer que foi elevado até o terceiro céu, mas é diferente disso. É diferente de dizer que o homem pode pisar na lua. Para o escritor de Atos dos Apóstolos, isso seria praticamente improvável, não com suas forças, né? Não com suas forças, porque Torre de Babel já mostra que com as suas forças o homem é incapaz de fazer isso. Não no sentido de que é extremamente impossível ao homem subir na Lua, porque nós estamos vendo que o projeto Artemis II aconteceu, mas no sentido de que o homem não pode se aproximar de Deus, o homem não consegue atingir aquilo que é o mais alto do que a sua natureza. Esse é o sentido da coisa. O homem é incapaz de transcender a sua própria natureza, os limites das suas potências, da sua capacidade, da sua natureza humana. Cristo sobe aos céus com a sua natureza humana, mas por ter uma natureza divina. Ele não sobe aos céus simplesmente como um homem, mas como um Deus homem. Ele que sobe, ele que ascende aos céus. Esse é o sentido. É Deus voltando para o seu lugar de origem. Assim como a matéria, ela tenta voltar para o seu lugar de origem. As coisas que são de terra descem para a camada natural da terra. As coisas de água descem para as camadas naturais de água. As de água vão se manter nesta camada, que é a camada de ar. As que estão embaixo sobem, as que estão acima descem. E assim o fogo, também a chama aponta para o alto, porque a camada natural do fogo está acima da camada do ar. Certo? Logo, aquilo que é divino, aquilo que é Deus, sobe naturalmente, como se houvesse uma força de gravidade que puxasse as coisas divinas para a camada natural de Deus, que é acima do mundo material, transcendendo o mundo material. Certo? Então esse é o sentido da ascensão de Jesus. Não nos interessa saber se Jesus realmente, deu uma esbarrada ali numa estrela, passou ali, viu a lua de perto, porque assim, as coisas que Jesus realizou, as coisas que estão relatadas no Evangelho como sendo feitas por Jesus, não são feitos que precisam de uma explicação científica, não são feitos que precisam de uma explicação geográfica, certo? São feitos que nos mostram que, de fato, o homem que nasceu, chamado Yeshua ben Yosef, Jesus, filho de José, é Deus encarnado. Sendo Deus encarnado, as coisas que ele fez, as coisas que ele disse, as coisas que ele realizou, as coisas que estão relatadas nos Evangelhos, em Atos dos Apóstolos, são sinais que revelam a sua divindade e nos atraem para ele. Certo? Logo, não precisam ser um tratado de física, de ciência, de geografia, etc, etc, etc. Não nos interessa, então, saber se Jesus subiu, como que ele subiu materialmente para os céus, para as camadas celestes. Talvez o homem
os 4 astronautas, tenham passado por um espaço maior do que a extensão do corpo de Jesus, da subida de Jesus. Porque não nos interessa, como eu estou insistindo nisso, né, saber geograficamente o seu percurso. Interessa sabermos que ele de fato subiu para os céus. E não somente subiu para os céus material, mas subiu de fato para a direita de Deus. Subiu de fato para a extensão que não se encontra presente no mundo material. A gente nunca vai desenvolver uma nave espacial ao ponto de nós encontrarmos o trono de Deus, ou ao ponto de encontrarmos uma parede no espaço. Se houver um limite no espaço, e alguns físicos dizem que existe, certo? Nós nunca o encontraremos. Nós nunca encontraremos. Então, logo, é fácil da gente resolver o problema e dizer, não, o espaço é infinito. Né? É fácil da gente resolver esse problema, porque a gente não concebe as duas coisas simultaneamente. Enfim, né? Isso aí é discussão para os físicos. Mas, em todos os casos, se houver um limite no espaço, e sendo o mundo material, sendo o mundo inferior ao mundo divino, provavelmente deve haver um limite. Nós nunca chegaremos nesse limite, nós nunca conseguiremos, né, dizer a tal distância. Né? Enfim, em todos os casos, a subida de Cristo é a subida da natureza humana junto à natureza divina. Porque quando Cristo se encarna, acontece a kenosis, né, que está lá no hino belíssimo de Filipenses. Que Cristo se esvazia de si para assumir a forma humana. Sem deixar de ser Deus, assume a forma humana. Mas há um esvaziamento, uma kenosis, uma queda de Deus para meio que redimir a queda do homem. Né? Meio não, para redimir de fato a queda do homem. Com a ascensão de Jesus, há o processo inverso. Deus está esvaziando o homem de seu pecado. Está esvaziando o homem de tudo aquilo que afasta o homem dele e está elevando a natureza humana ao divino. Está acontecendo a apoteose da natureza humana. Não da natureza humana de Cristo, porque já era divina, mas da nossa natureza humana. Com a ascensão de Jesus, ele está dizendo que a nossa natureza humana pode alcançar agora limites que para ele era impossível. Pode agora subir para os céus sem nave espacial. Pode atingir o trono de Deus sem Torre de Babel, apenas estando unidos a Jesus Cristo. Apenas pertencendo ao seu corpo místico, o homem agora pode subir para os céus. O homem pode agora alcançar o trono celeste. E por isso, quando a nuvem passa e faz com que o corpo de Jesus não seja mais visto pelos apóstolos, não nos interessa saber se ele foi tão longe ao ponto de não ser mais visível ao olho nu, ou simplesmente subiu e sumiu. Porque quando ele aparece para os seus apóstolos ressuscitado, a gente também não compreende como que materialmente Jesus entrou no cenáculo, como Jesus entra nos lugares de portas fechadas. Ele atravessou a parede, ele atravessou a porta, ele se teletransportou. São fenômenos que a gente não compreende e não sabe dizer com o que aconteceu. Ele bilocou, porque a gente hoje compreende que existe esse fenômeno da bilocação, que existem, né, santos próximos de nós, como Frei Galvão, do Brasil, São Padre Pio, que tinham esse dom, né, de bilocação, de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, com Cristo foi assim? A gente não sabe, né, se foi a bilocação, se ele teletransportou, se ele atravessou a parede. O que interessa saber é que o limite do mundo físico não é mais limite para o corpo glorioso de Jesus. Da mesma forma, os céus materiais, né, o céu material, não só as paredes do mundo material aqui no chão, mas também as esferas celestes, não são mais um limite para que Cristo alcance os lugares mais elevados, que são as esferas celestes ou até o trono de Deus. Cristo agora está glorioso, ressuscitado, à direita de Deus Pai, isso que nós professamos no credo. Então, desejo a você uma santa festa da Ascensão do Senhor. Vamos assistir a Santa Missa, se você é católico, né? Assistir a Santa Missa com esse espírito de louvar e agradecer a Deus por ter subido para os céus com o seu corpo humano, para que um dia ele possa também nos levar para junto dele. Tá bom? Então era isso. Se você gostou deste conteúdo, não deixe de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, para que este conteúdo alcance outras pessoas. Tá certo? Então era isso. Um abraço e até o próximo vídeo.